Senhor, aqui estamos reunidos na Tua presença, Senhor, para abrir caminho, para que nós venha nos visitar e seja bem-vindo aqui nesse lugar. Amém? Amém. Eu gostaria que me acompanhasse aqui em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Amém. Amém? Amém. Aqui diz o seguinte, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraçará com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmão, que está falando em sofrimento, Deus, Ele não se alegra com o nosso sofrimento, mas Ele usa esse sofrimento para nos forjar, para que nós nos identificamos com a nossa própria personalidade e reforçarmos, renovarmos a nossa fé para com Ele. Aqui diz que nós sofremos, Ele não pactua com esse sofrimento, mas Ele quer nos forjar para a batalha. Amém. Então, nós somos convidados a se alistar no grande exército dele, para sermos um soldado combatente. Se lembrarmos dessas grandes guerras que houveram, vitórias, derrotas, aqueles soldados passaram por sofrimento para poder ser aguerridos, ser guerreiros, combatentes, para em prol do seu rei. Porque o rei é o comandante, eles iam à guerra para lutar pelo rei. E o rei que é o dono da causa. Então hoje, o sofrimento que nós passamos, as tribulações que nós passamos, Deus está nos forjando para aguentar coisas piores. Porque na nossa vida, no decurso da nossa vida, nós não vamos encontrar só mares de rosa. Nós vamos enfrentar desafios. E esse desafio, para enfrentar esse desafio, nós temos que estar preparados. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos nos preparando. E falar forjar para a guerra, eu quando me alistei no exército, em 1965, eu passei por muitas baixas e altas. Lá eu fui forjado para a guerra. A missão era preparai-vos para a guerra. Então, em tempo de paz, nós nos preparamos para a guerra, se possível. Eu passei por humilhações, muitas humilhações, psicológica, física,
Na minha formação, eu passei pelo Vale da Morte, que nós chamamos Vale da Morte. Era uma vala cheia de capim, água, um lamaçal violento. A gente tinha que rastejar por ali e não podia levantar a cabeça 30 centímetros. Porque tinha linha de metralhadoras atirando com munição traçante, aquela que está aí, aquele foguinho, por cima de nós. E nós rastejando ali. Não era um castigo que eles queriam castigar a gente. Eles queriam nos aguerrir, nos forjar para que enfrentamos o inimigo. Porque ninguém vai à guerra sem estar preparado. Então isso aconteceu comigo. Quem serviu o exército aqui sabe do que eu estou falando. Hoje eu sofro, muitos também sofrem, de uma outra forma. São coisas que vêm, né, na vida da gente, que a gente vai enfrentando praticamente toda a época, todo o tempo. A evolução vem trazer coisas boas, vem trazer coisas ruins. E nós temos que estar preparados para isso. Então Deus está nos preparando para enfrentar coisas piores. Nós conseguimos vencer isso, nós chegamos lá onde Ele quer que nós cheguemos. Amém. Amém? Amém. Oramos, abrindo nossos corações e clamamos pela Tua presença. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Aqui reunimos estão para glorificar e te dar um louvor que é devido. Abençoe a nossa reunião, Pai. Que sejamos glorificados na vossa paz e tranquilidade nesse local. Pedimos, Senhor, que abençoe nossas casas. Aqueles que não puderam vir, que deixamos nas nossas casas, que sejam guardados pelo Espírito Santo enquanto aqui nós estivermos. Cuide de nossos bens, familiares, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode fechar os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Vem, Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos sentir a tua presença aqui neste lugar. Você é a pessoa mais importante, Senhor, neste lugar para nós. Vem, Espírito Santo, renova a nossa mente, renova o nosso coração. Declaramos os céus abertos sobre nós nessa noite. E nós declaramos que grandes coisas o Senhor já tem feito por nós e ainda vai fazer. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Nós declaramos: alma, confia no Senhor, espere em Deus, porque nós ainda vamos louvá-lo. Nós ainda louvaremos. Vem, Espírito Santo de Deus, fala com o teu povo, Senhor. Fala com o teu povo aqui neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz
Porque o melhor e o maior milagre não é que o lugar físico ganhe grandes coisas, mas que nós sejamos um lugar onde grandes coisas vão acontecer da parte de Deus. Amém. Onde uma transformação vai acontecer de dentro para fora. Amém. Tá entendendo? A visão do Ministério Mirável, o símbolo, o mascote é a borboleta. Por quê? Porque ela passa por um processo de metamorfose, ela passa por um processo de transformação. Ela deixa de ser uma lagarta, ela entra dentro do casulo e ela se torna uma linda borboleta. O corpo dela muda completamente, os hábitos dela mudam completamente, a visão dela, os pensamentos dela, a altura dela, a visão, as coisas que ela faz, até o trabalho dela muda. Até o que ela come muda. Por causa dessa grande coisa que Deus fez na vida dela. Amém. E essa é a visão que o milagre que Deus trouxe através dessa igreja para nós. Antes eu era uma lagarta, agora eu sou uma borboleta. Antes eu era desse jeito, agora eu sou desse jeito. E Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Amém? Amém. Porque nós não queremos ficar do mesmo jeito que nós estamos. Nós queremos estar sempre mudando, sempre sendo transformados. E a transformação ela vem pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela é gerada uma fé dentro de você. E quando você pratica essa fé, você consegue então caminhar em milagres, caminhar em transformação. Amém? Amém. Então a gente vai cantar essa música para nós. Para nós, onde grandes coisas que vão nos transformar aconteçam dentro de mim. E o que for acontecer ao meu redor, fora, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro dos meus relacionamentos, vão ser consequência da transformação que Deus fez primeiro em mim. Amém? Amém. Porque muitas vezes a gente quer que o outro mude. A gente quer que a situação mude, que o milagre aconteça, mas se eu não mudar, as coisas ao redor não mudam. Amém? Amém. Então a gente vai cantar todo mundo junto. Coloque a mão na sua cabeça e vamos declarar isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse
Nós vamos declarar, em nome de Jesus, que as cadeias quebrarão neste lugar. Todas as cadeias de ansiedade, de medo, de depressão, de preocupação, vão ser quebradas nesse momento, nessa noite. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa dependência ao Senhor. Vem, Espírito Santo, e declaramos o controle entregue nas tuas mãos. Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, o controle está nas tuas mãos, o governo está em tuas mãos, o domínio está nas tuas mãos, e nós entregamos isso ao Senhor. Nós não queremos mais ser autossuficientes, Deus. Nós queremos nos entregar a Ti. Jesus.
de Jesus. Você pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. A paz, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios 9. Provérbios 9, 10. Essa palavra saiu hoje de manhã. Glória a Deus. Hoje de manhã, através de uma experiência que eu já tenho anos tendo com a minha cachorra. 9 e 10. Através de uma experiência que eu ando tendo com a minha cachorra. Eu achei muito interessante. Então diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se todos quiserem almejar sabedoria, o primeiro passo é temer a Deus, é temer os princípios de Deus. Não tem como eu obter sabedoria sem temer a Deus. Se eu não temo a Deus, eu não tenho sabedoria, eu tenho conhecimento. Conhecimento muitas vezes ele pode ser interpretado ou até se enganado como sabedoria, mas jamais, se eu não tiver temor a Deus, eu terei sabedoria, em momento algum. E quando eu lendo essa palavra, eu quero dizer que o temor a Deus ele deve entrar em todas as áreas da vida da sua vida. Não é só porque eu desejo sabedoria que eu vou temer a Deus. É em todas as áreas. Não é só a gente acha que sabedoria é um grande sábio que dá conselho, que ensina, mas também a sabedoria financeira, a sabedoria para administrar uma casa, a sabedoria para administrar um negócio, a sabedoria também para se aconselhar com um grande sábio, mas a sabedoria também para se conversar, para libertar pessoas. Precisamos de sabedoria para alcançar corações que estão acessíveis para o reino de Deus, ou também sabedoria para consertar, para saber como está sendo roubado ou não. Se quer ver, muita coisa acontece, é no conserto do carro. Muita gente não conhece bem pouco de carro, leva o carro em qualquer lugar. Antes da minha esposa, eu e minha esposa casarmos, eu e a pastora, o cabeçote dela deu problema no carro dela. E ela não conhece de carro. E ela levou o carro para o cara arrumar. Quem conhece de carro, está aqui no lugar, naquele algum caminhão, uma empresa dele, sabe que cabeçote não se usa o mesmo parafuso. Acabou para deu problema no cabeçote, tem que trocar o parafuso, mas ela não sabia. O cara foi, colocou os mesmos parafusos. Pouco tempo depois o carro também apresentou defeito. Aí eu levei um mecânico e todo mundo falava para mim: meu, tu é maluco de levar lá, ele é o mais caro de Barra Velha. Eu falei: cara, eu vou levar lá. Aí, quando eu e ela casamos, levei lá para arrumar. Aí, ela chegou assim pro cara e disse assim: olha, não tem como colocar peça barata no carro? Aí o cara disse assim para mim, bem alto: por favor, venha na minha oficina e retire o carro da minha oficina. Eu não trabalho com peça, eu não posso dar garantia. E se eu não posso dar garantia, então não quero colocar a mão no seu carro. Retire o carro da minha oficina. Eu falei: não, pode fazer o serviço que eu garanto. Mas eu já sabia que parafuso não pode ser o mesmo usado, tem que ser trocado novo. Deixei ele fazer o serviço. Mas se minha esposa tivesse sabedoria na área da mecânica, ela não tem obrigação de saber. A obrigação que tem de saber, hoje sou eu. Na época ela era solteira, ela não teria sido enganada. A primeira coisa que ela teria feito era falar assim para o mecânico: cadê os parafusos? Cadê as peças que foi trocada do carro? Então a gente precisa de sabedoria em todas as áreas, mas para
qualquer coisa. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Não tem como eu falar que eu vou romper em todas as áreas se eu não temo a Deus. A gente pode romper sim, mas sempre você vai estar faltando alguma coisa. Já viu? Eu conheço histórias de homens e pessoas ricas, mas que alguém está no travesseiro não tem paz. Não tem paz. Você fala, como que não? Deixa eu te dizer para você, vou botar o seu cabelo na pergunta aqui, é verdade. Quanto mais você cresce, mais você vai ficar preocupado. Se você não tiver Deus, a preocupação vão te consumindo. Você vai ganhando, para quem ganha 2.000 hoje, a preocupação é uma, mas para quem vai ganhar 5.000, a preocupação é outra. Para quem vai ganhar 1 milhão, a preocupação é outra. Porque quem ganhou 1 milhão vai ter que ficar preocupado se seu filho está indo para a escola bem, você não está medo de sequestrar o seu filho, medo de sequestrar sua família, medo de te roubarem. Então você vai começar a andar com o carro blindado. Então você vai começar a para levar seu filho em casa, para buscar seu filho na escola. Coisa que quem ganhava 2.000 não precisava se preocupar. Mas isso tudo pode ser evitado se eu e você tivermos o temor do Senhor como fonte do princípio de tudo. Porque você pode ganhar muito dinheiro se você tiver o temor do Senhor. Você vai deitar sua cabeça em um travesseiro e vai descansar em paz. Amém. Se você tiver o temor do Senhor, você vai mandar o seu filho para a escola e vai saber que nada vai acontecer com ele. Porque não é pelas nossas forças, é pelo Senhor. E por que eu tirei essa experiência da minha cachorra? Quem conhece a minha cachorra sabe que ela é uma bênção. Ela é uma pastora alemã, pequenininha, bem pequena. Mas ela não é uma pastora alemã assim, calma. Ela puxou o pai dela, que é o Apolo, que é o cachorro que você está vendo. E ela brinca, e ela pula, e ela corre. E ela, você chega lá em casa, ela sai correndo assim, parece que você vai te morder, mas de repente ela para e pula no seu colo. É 30 quilos pulando em cima de ti. E bagunça, ficava buraco em terreno, e bagunça um monte. Não me preocupa isso, não me preocupa. De vez em quando eu fico bravo, porque eu fico cansado em casa, hoje em casa eu tenho que tampar aquele buraco, tem que juntar aquela areia, tem que fazer isso, ô cachorro. Ainda tem que poder brincar com ela. De vez em quando agora a minha irmã não está trabalhando, eu peço socorro para minha irmã. Vem aqui em casa, leva minha cachorra para passear. Porque ela é muito cheia de energia. Mas uns dias para cá eu tenho observado que quando eu acordo, ela entra, sai dentro de casa, ela não bagunça, não quebra móveis, não faz nada. Ela sabe onde ela pode ficar, onde não pode. Aí eu acordo de manhã, ela já está lá na porta me olhando assim, querendo carinho. Aí eu brinco com ela, daí eu vou para um momento de oração. Mas ela, se tu tiver ajoelhar no chão para pegar qualquer coisa embaixo da cama, ela pula em cima de ti, fica te mordendo, brincando contigo. Mas quando eu vou orar, ela vai para o cantinho dela e ela deita e ela fica quietinha. Aí ele ora, e ela não levanta para brincar comigo. Aí quando eu falo amém, aquela cachorra dispara para cima de mim. Meu Deus! Aí eu falo amém. Aí eu até falei para ela, eu acho que ela respeita os anjos, só pode. Eu acho que ela vê uns anjos aqui e fica quietinha e respeita, porque ela deita no momento da oração. No momento que eu estou lendo a Bíblia, ela fica no meu pé deitada e não se mexe. Mas aí eu fechar a Bíblia, ela já cruza. Aí eu entendi que os animais têm mais temor aos princípios de Deus, às coisas de Deus, do que às vezes que eu tenho. Porque muitas vezes quando a gente pega para orar, a gente dobra o joelho e a gente lembra, eu esqueci de colocar o feijão de molho. Deixa eu levantar e colocar o feijão de molho. Esqueci de lavar a louça, vou lavar a louça. Eu esqueci de resolver um assunto no trabalho, eu vou resolver. E levanto para resolver. Não estou falando mal que isso é errado,
Mas eu estou falando que é uma espécie de uma falta de temor do momento que eu separei para estar com o meu pai, separei para estar com Deus. Porque imagine você no lugar de Deus. Vamos lá. Alguém marca uma reunião importante contigo. Para mudar a sua vida, para mudar a vida dele. Porque a gente vai diante de Deus para agradecer, mas também para pedir. E a pessoa chega assim, olha, eu preciso de uma reunião agora contigo, que eu preciso mudar de vida. Aí a pessoa se prepara toda para te encontrar. Chega lá, chega a pessoa lá para você, fala assim, só um minuto que eu tenho que terminar um negócio aqui. Aguarda um pouquinho aí que eu já vou. O que você ia falar? É falta de respeito, né? A pessoa precisa da minha ajuda, precisa de mim. Aí quando eu estou aqui disponível, ela me pede para esperar para resolver os assuntos dela? É uma falta de temor ou não é? E eu aprendi isso com a minha cachorra. E quando eu separo o momento com Deus, ela não me atrapalha. Mas depois disso, o dia inteiro, ela pula em cima de mim. E eu e você, como quisemos ter felizes, ter sabedoria, ser próspero, ser abençoado, a gente precisa temer as coisas de Deus. Precisa temer a Deus. Tudo que a gente for fazer. Eu vou para o meu trabalho, eu vou para o trabalho sabendo que eu devo temer a Deus. E lá não vou negociar princípios. Amém. Eu vou para fazer alguma coisa, eu vou, mas vou temendo a Deus, sabendo que lá eu não vou negociar princípios. Hoje eu fui fazer algumas coisas para a Copa e eu fiz uma correria de manhã. E nessa correria eu comprei algumas coisas que ela me pediu. Aí eu cheguei com o rapaz e falei, eu quero 35 peças. 40, 35 acho que é. Ele falou, tá bom. No final ele separou 36. A minha alma gritou, nem conta para ele, não fala para ele, porque você pegou já 35 e quer uma mais. Mas eu falei para ele assim, separa uma que não é minha. Por quê? Ninguém ia saber se eu fizesse certo ou errado ali, só eu e Deus. Mas o meu temor diante de Deus não permitiu que eu levasse uma peça mais. Verdade. A gente fala, mas é pouca coisa, mas é nas poucas que a gente costuma errar. A gente não costuma errar quando acontecem muitas coisas. Porque eu costumo dizer que a gente não cai numa montanha de brita. A gente cai nas britas mesmo que está no jardim. Que a gente não vê, a gente pisa, escorrega. É nas pequenas coisas. Mas o temor do Senhor tem que estar tanto nas grandes como nas pequenas. E na área que nós estamos falando agora, no dízimo da oferta. O temor do Senhor tem que estar incluído na área financeira também. Não tem como eu falar que eu prospero, que é Deus que me dá, se eu não sei devolver o que é dele. Amém. Aleluia. Não tem como. Quem tem sociedade sabe que sempre tem uma parte que cabe ao sócio. E a gente vem, pede para Deus ser sócio do nosso negócio, nos abençoar, nos prosperar. E Ele abençoa, prospera, e tudo que Ele pede é 10%. E você fala, mas eu fiz o esforço do meu braço. Fez sim, mas se um dia Deus vir decidir trancar a porta, não há homem no mundo que abra essa porta. Um exemplo disso, eu sou um exemplo disso. Passei um tempo trabalhando num hotel, quando eu cheguei a ser gerente. Mas meu gerente parou de me pagar, mas jamais faltou dinheiro para pagar as contas. Eu saí do hotel em janeiro de 2017, eu acho. Acho que foi 2017. No meio do trabalho, comecei a trabalhar, era setembro. Ele ainda não tinha me pagado a cerca de quase 3 anos de trabalho, onde eu trabalhei. Chegou o dia de eu ter trabalhado de 30 dias, ter entrado às 7 da manhã, saído 11 da noite. Eu não sei quando eu tinha compromisso com a igreja. Eu falei, vou processar esse homem. Foi para processar ele, sem consultar a Deus. As portas todas se fecharam para mim, até onde eu estava trabalhando. Fui mandado embora. O meu currículo que eu tenho, desculpa, o meu currículo é muito bom.
eu conseguiria trabalho, mas ninguém queria me contratar. Aonde as pessoas falaram, traz seu currículo que eu vou te contratar já para você começar. Eu levava meu currículo, fazia entrevista, pessoas, eu já vou te ligar para você fazer o exame admissional para você começar já essa semana. Não me ligava, e quando eu ligava para a pessoa, e aí, você não ia entrar em contato comigo? Não, eu contratava outras pessoas no seu lugar. Por quê? Porque Deus decidiu fechar a porta, porque eu não sou tão ramo princípio. Eu tive que fazer um pacto com Deus de jamais processar um chefe meu. E Ele é o meu Deus e Ele me mantém. Não importa quanto o meu chefe me paga, mas Ele me paga. E pode ter sido um momento difícil que for na minha vida. Deus nunca tem deixado faltar nada. Porque o princípio do temor do Senhor é a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se eu temo, Ele nunca vai deixar faltar. Se eu obedeço, Ele nunca vai deixar faltar. E quando eu vejo que vai faltar, eu falo assim, Deus, eu tenho um pacto contigo. Minha palavra está sendo cumprida. E Ele vem e provém. Ele vem e muda história. Então, se eu e você queremos ser felizes e prósperos, devemos entender que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Amém. A pegar seu dízimo, a sua oferta, e trazer ao altar do Senhor nesse momento. Amém, queridos? Tendo sua mão para cá. Pai, apresentamos aqui diante do Senhor cada oferta, cada dízimo aqui colocado, cada semente aqui plantada nesse altar. A tua palavra diz que o altar santifica as ofertas. Então declaramos ela santa. Pai, aqui está, meu Pai, a fé colocada em ação. Então que essa semente vira frutos, vira árvores de sombras, que seja plantado junto a ribeiros de águas, meu Pai, para que aqui, meu Pai, não só meus irmãos e minhas irmãs próprias, mas seus filhos e seus netos venham provar dessa semente que foi colocada aqui e agora. Pai, é uma prova de temor. Então, meu coração, e eu peço ao Senhor que abra a janela do céu sobre cada um nesse momento. Derrama de tal bênção, meu Pai, de tal bênçãos e prosperidade, que os celeiros venham se encher. Venha ver, meu Pai, transbordo na área todas, meu Pai, em todas as áreas, na financeira, na saúde, na profissional, na educação, na familiar, no meio da sua parentela, na sua casa, eles venham provar da bênção do Senhor. Que o devorador, migrador, portador, os demônios que atuam na finança, nesse momento, uma autoridade que foi dada ao nome de Jesus, repreendemos eles, meu Pai, e pedimos eles de agir e querer trazer escassez e miséria. Pois entramos hoje num novo tempo, um tempo de prosperidade, de fartura, para a glória do teu nome, para o teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, aplauda o Senhor. Eu quero chamar aqui na frente todas as mães. Todas as mães, quero chamar aqui na frente. Todas. Vou pedir para o Dudu fazer uma gentileza para mim. Pegar uma rosa de chocolate e dar para cada um. Hoje, o mundo ele comemora como o Dia das Mães, mas Jesus ele
gente precisou de uma mulher. A gente não sabe, muitas vezes pode ser uma data comercial, né? Porque a gente sabe que só recebe um presente. Mas o que Jesus ele precisou de uma mulher? Ele precisou de alguém que gerasse ele. Amém? Amém. Ele veio como uma criança, ele não veio como um homem formado. Ele não veio como um homem adulto. Ele veio como uma criança. E ele precisou de uma mulher que entendeu o propósito. Ele precisou de uma mulher que comprasse o propósito de Deus para a vida dele. E o papel das mães é esse: entender o propósito de Deus e levar aquele filho, aquela filha a cumprir o propósito de Deus. Foi assim com a mãe do Sansão, quando ela recebeu a promessa de que ela ia conceber um filho. Primeira coisa que ela perguntou para o anjo: Senhor, como eu devo cuidar dessa criança? Como eu devo guiar ela? Como eu devo ensiná-la? O que eu devo fazer? Porque eu vou falar uma coisa: ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasceu aqui sabendo ser pai e ser mãe. Todo mundo teve que aprender, e teve que aprender tendo filho. Amém? Amém. E ao mesmo tempo a gente também não nasceu aprendendo, sabendo ser filho. A gente teve que ter um pai e uma mãe para aprender a ser filho. Então, hoje o mundo ele comemora como uma data comercial, né? Mas a gente precisa trazer a reflexão do que é ser pai e o que é ser mãe. É levar os nossos filhos para cumprir o propósito de Deus. Se eu não estou fazendo isso, então por que Deus me confiou alguém para cuidar? E vocês que ainda não são pais ou não são mães ainda, vão aprender isso com o Senhor. Isso é o papel que faz uma mãe ou um pai de sangue, ou uma mãe ou um pai adotivo, como uma mãe ou um pai espiritual, como um líder também faz isso. O objetivo é levar os nossos filhos a cumprir o propósito de Deus. Amém? E para isso, a gente tem que estar aqui apenas homenageando nesse momento, mas o propósito ele é eterno. O que vai definir não é a nossa rosa, não é o nosso bombom, não é só a lembrancinha, mas é as nossas atitudes todos os dias, colocando os nossos filhos diante do Senhor. E o Senhor nos dando sabedoria e capacitação, unção para cuidar deles no caminho do Senhor. Amém? Amém. Amém, queridos? Vamos orar. Estenda sua mão para cá, eles são as mães. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, apresentamos cada mãe aqui diante do Senhor e agradecemos pela vida dela. Pai, pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada uma delas com muita sabedoria, graça. Pai, o Senhor venha derramar as suas bênçãos, elas venham, meu Pai, entrar no melhor ano da vida delas a partir de agora. Vem ser cada dia, cada ano, um melhor que o outro, meu Pai. Elas venham ser cheias de presente, cheias de vinho. Oramos, meu Pai, que o Senhor venha prosperar os seus caminhos e abençoar. E no nome de Jesus, meu Pai, que os seus filhos recebam, Pai, filhos, meu Pai, que venham cumprir destino, propósito que o Senhor estabeleceu, temente ao Senhor, para a glória do Teu nome. Declaramos, meu Pai, que o melhor tempo sobre elas virão agora sobre a sua casa. No nome de Jesus, que a mulher de Provérbios 31, elas vão viver uma plenitude, meu Pai, uma totalidade, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Querido, aplauda ao Senhor, querido. E agora nós queremos chamar a pastora mais jovem da nossa igreja, a mais jovem e a mais atuada, vai estar trazendo uma palavra ao seu coração. Pastora Alda, seja bem-vinda. A pastora Alda é a pastora mais jovem da igreja, tá? É verdade, a gente não faz o que ela faz. A gente não faz, ela corre, ela pula. Amém. Vontade, pastor. Glória a Deus, amém. Recebo, né? Receber, né? Quando é uma palavra bonita, boa, a
gente tem que receber. Amém. Amados, é muito bom estar na presença do Senhor, né? É muito bom estar na casa do Senhor. Amém. E Deus tem uma palavra para falar no nosso coração nessa noite, desde a abertura, né? Deus está falando através dos louvores, através da abertura, através da oferta, tudo é Deus falando conosco. E hoje eu quero falar um pouco sobre prosperidade, sobre prosperar em épocas de escassez. Amém? Sobre como vencer uma guerra sem lutar. Como prosperar numa guerra, né? Sem precisar lutar. E lá em Provérbios 23, versículo 7, fala assim: como imaginou sua alma, assim será. Então, o que nós estamos imaginando? O que nós pensamos? Porque tudo aquilo que a gente fala, pensa no coração, isso acontece. Então, a gente tem que pensar, procurar pensar e falar coisas boas, coisas que edificam. Porque se no nosso coração tem só coisas negativas, medo, eu não vou conseguir, isso não é para mim, entendeu? Daí realmente acontece porque nós estamos no nosso coração. Mas quando nós temos uma mente, um coração positivo que pensa em coisas boas, aí as coisas acontecem conforme a gente pensou. Eu queria falar um pouquinho também sobre medo, né? Medo é uma fé muito negativa. E o medo atrai coisas ruins. E também outra coisa, o medo entristece a Deus. Porque ter medo é acreditar mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. Então que a gente venha deixar esses pensamentos de medo, né? Pensamentos negativos de fora. Eu tive muito medo quando eu fiquei viúva, né? Eu tive síndrome do pânico. Então eu tinha medo até chegar perto do caixa eletrônico, né? Tudo eu tinha medo, parece que eu ia perder, porque eu tinha perdido meu marido, daí eu achava que tudo eu tinha medo de perder. Precisou Deus usar uma pessoa para falar comigo. E essa pessoa, quando falou comigo, e eu comecei, porque a gente fica assim, olhando tudo aquilo que a gente não tem, e não olha aquilo que a gente tem. E eu ficava olhando ali, agora eu não tenho mais marido, agora eu estou sozinho, e agora como é que vai ser da minha vida? Mas eu olhava que eu tinha um Deus poderoso, que eu tenho dois filhos maravilhosos, que eu tenho netos, né? Tinha mãe, agora minha mãe não tem mais, né? Mas eu não olhava para essas coisas. Não olhava que eu tinha uma casa, que eu tinha uma pensão, né? Quantas pessoas ficam viúvas e não tem nada. E eu estava me reclamando para Deus, estava com medo de tudo, se sentindo desprezada, a desprotegida, né? Mas quando eu comecei a entender isso aqui, quando os meus olhos foram abertos, eu comecei a agradecer por tudo que eu tinha, não ficar olhando para aquilo que eu não tinha, mas ficar olhando para aquilo que eu tinha, para aquilo que eu tenho. Deus foi mudando a minha vida. Deus foi mudando o meu modo de agir. Eu fiquei forte, eu fiquei alegre, eu fiquei corajosa. Eu vinha da igreja às 2 da manhã, eu vinha naquela rua ali que não tinha nem luz, não tinha nada, né? Não tinha calçamento, não tinha nada. Às vezes eu vinha 2 da manhã para casa, e eu pensava assim: Deus, como é bom saber que o Senhor está comigo, que os anjos estão aqui comigo, né? Eu ia para casa, pegava a chave, abria a porta, entrava, tranquilo, sabe? Lógico que a gente tem que vigiar, porque a gente tem que vigiar e orar, né? Mas eu se sentia totalmente protegida. Daí quando eu ia deitar, quando eu ia dormir, dava uma trovoada forte, eu só levantava a mão e fazia assim: Senhor, e abençoava, e repreendia a trovoada e dormia de novo, entendeu? Então isso é confiar em Deus, né? Confiar, crer que Deus está no comando de todas as coisas. Ele não te deixa desamparado. E hoje eu quero falar de um guerreiro, um homem de fé, um homem forte, que é Josafá. Amém? Está lá em 2 Crônicas 20. Aleluia! Glória a Deus! Lá no capítulo 20, versículo 1 e 2, fala ali que 3 exércitos vinham lutar contra Josafá, contra Judá, para destruir. Então vinha o exército de Moabe,
Amon e de Seir. Entendeu? Então esses 3 exércitos vinham para lutar contra Josafá. Quando Josafá soube teve essa notícia, segunda Crônica 20, quando Josafá soube que vinham esses 3 exércitos, ele olhou para o exército dele. Ele viu que o exército dele era pequeno. Entendeu? Não era um exército grande para enfrentar 3 exércitos. Então, quando ele olhou, ele sentiu medo. Ele sentiu medo que era normal, como que eu vou lutar contra esses 3 exércitos poderosos que estão vindo contra mim e contra Judá e contra Jerusalém. Então, ele teve, mas aí, sabe o que ele fez? Daí no versículo 3 fala assim: Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação do Senhor. Ele pediu orientação do Senhor quando ele soube dessa notícia. Quantas vezes a gente não pede orientação, né? A gente sabe de uma notícia, fica um pouco de medo e não pede a orientação do Senhor. Aqui Josafá pediu orientação do Senhor. E ele ordenou um jejum em todo Judá. E os habitantes de toda a cidade de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Quando ele convocou o povo de Judá e Jerusalém, todos eles vieram buscar o Senhor, orar o Senhor. Então aqui fala do poder da oração, né? A união em oração, entendeu? Quanto mais gente orando por um propósito, mais forte a pessoa fica. Amém? Amém. Então Josafá se pôs diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Olha a oração, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo o poder de Deus, né? Ele fez mais ou menos como o Pai Nosso, né? Nessa época não tinha o Pai Nosso, né? Eu não sabia, né? Então, Tu governas todos os reinos da terra, e és forte e poderoso, ninguém pode resistir a Ti. Versículo 7. Olha só o que ele falou aqui. Ó nosso Deus, lembra quando Israel veio do Egito, quando Moisés e Josué veio trazendo o povo do Egito, o povo de Israel, que o Senhor não deixou invadir como é que é? Deixa eu ver aqui como é que é. As terras onde estava um pouco de Amon, e de Moabe e de Monte Seir. Deus não deixou. Ele estava lembrando deles. Lembra, né? Que o Senhor não deixou nós entrarmos ali. Não desce essa. E depois ele fala assim, ó nosso Deus, acaso não expulsasse? Não, perdão, eu pulei. Perdoa. Então aqui fala assim, ó nosso Deus, acaso não expulsasse os habitantes dessa terra? De Jerusalém e de Judá? Quando Israel, seu povo, chegou, não desce essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Josafá lembrando Deus disso aí, né? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. E eles disseram, olha o que eles disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerras, pragas ou fome, nos colocaremos em tua presença diante desse templo, onde o teu nome é honrado. Essa oração, há muitos anos atrás, Salomão fez, quando ele fez esse templo. E ali o povo estava lembrando dessa oração que esse povo fez, entendeu? A mesma oração que Salomão fez, e o povo fez lá, quando Salomão construiu o templo do Senhor, que está lá em 2 Crônica 7,14, acho que é, 7,13, mais ou menos, por aí. E
na tua presença desde esse templo onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Agora, Senhor, vê o que faz o exército de Amon, de Moabe e de Monte Seir. Daí ele fala, está vendo o que o povo está fazendo? O Senhor não deixou nós entrarmos para destruir. Não foi destruído nem Moabe, nem Amon, nem os Monte Seir, a pedido do Senhor. Por que Deus fez isso aí? Porque Moabe e Amon, eles eram descendentes de Ló. Olha só, que Deus maravilhoso, né? Mesmo que Ló teve filhos com as próprias filhas, que enganaram ele, né? Deram bebido, deram eles para depois ter filhos, porque ele já estava velho, ele não tinha mais descendência nenhuma, né? Então, elas fizeram isso, mas mesmo assim Deus honrou, porque era descendente de Ló. Então não deixou o povo de Israel invadir e destruir o povo de Amon e de os Moabitas. E também Monte Seir. Monte Seir era do povo de Esaú. Do povo de Esaú, como é que é o povo de Esaú? Agora esqueci o nome. Enfim, eles eram da família de Esaú, então Deus não deixou eles invadirem e destruírem, né? Em consideração a Abraão. Abraão, que era avô de Esaú. E agora está falando do Senhor. O Senhor lembra disso tudo que nós fizemos, que o Senhor fez? Agora esse povo vem contra nós, quer nos destruir. Amém? Depois do versículo 12: ó nosso Deus, não nos castigará por isso? Nós não temos força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Isso que é oração, né? Está vendo, Senhor? Olha o que eles estão fazendo contra nós. Eu não sei, nós não sabemos, nós não podemos, não temos condições de enfrentar esse povo. Mas nós confiamos no Senhor. Nós esperamos em Ti. Quantas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não perde a orientação de Deus? Acha que ele vai conseguir sozinho. Isso eu creio que entristece a Deus, né? Porque Deus está vendo o nosso coração, e a nossa fé, e a nossa obediência. Então ele falou aqui, ó. Então nós não temos força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos. Olha só, estava ali todo o povo de Judá e de Jerusalém. As crianças, até crianças de colo. Josafá chamou todos para ir lá, para orar e interceder, né? Então, quando ele fez essa oração perante o Senhor e disse: meu socorro, nosso socorro vem do Senhor. Eu não sei, nós não sabemos como lutar, como enfrentar esses exércitos. Mas nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos estão no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Sabe o que Deus fez? Quando ele fez essa oração, ele enviou aqui, ó, no versículo 14, fala assim, ó: o Espírito do Senhor veio sobre o homem ali no meio desse povo. O Espírito do Senhor, para dizer assim, ó, eu estou aqui, eu ouvi a tua oração. O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, seu nome era Jaziel. Aqui fala que descendência era, né? Filho de Zacarias, filho de Benias, filho de Jeiel, filho de Matanias,
levitas descendentes de Asaf. Então ele disse, esse profeta falou, ó, escute-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo, não fique desanimado por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Tá vendo? Amém. Olha o que Deus mandou falar para o povo. Não tenha medo. Não se preocupe. Não. Porque a batalha não é deles, a batalha é do Senhor. Amém. Quantas vezes, né, a gente quer resolver as coisas e Deus está ali, ó. Eu vou resolver. Quando a gente entrega para Deus a batalha, a luta, mas confia. Gente, às vezes a gente fala, parece que fala da boca para fora, mas se falar de coração, confiar, uma confiança, é um temor, é uma certeza. Não é só dizer, Senhor, está acontecendo isso, me ajuda. É saber que Deus está ouvindo. Amém. Saber que Deus vai fazer. Né? Quantas vezes a gente desconfia no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, mas depois vai lá e quer fazer do nosso jeito, né? Mas aqui com Josafá a gente aprende a confiar em Deus, entregar para Deus, falar para Deus, olha o que esse povo está querendo fazer conosco. Olha o que nós fizemos, eles querem pagar agora o bem com o mal. Então tem que falar para Deus, livra desse, né? Tem misericórdia, me ajuda nessa situação. Amém? Amém. Daí sabe o que Deus falou? O Espírito Santo falou? Ó, amanhã marche contra eles. Amanhã. Quem tem alguma bênção, algum projeto, alguma coisa para resolver amanhã, Deus vai estar junto com você. Amém? Deus vai estar no comando, abrindo as portas, dando direção, fazendo aquilo que vocês não podem, fazendo aquilo que eu não posso. Então vai ter amanhã, para aqueles que têm fé, para aqueles que creem. Amém? Amém. Então amanhã marche contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Então, marche, vai, faça a tua parte. Amém. Não fica ali, não vou porque Deus vai lutar. Não, você tem que fazer a sua parte. Vai lá, vai que Deus vai estar junto. Amém. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Então vai lá. Ele fala assim, ó. Escute o povo de Judá, de Jerusalém. Escute, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenha medo, não fique desanimado, pois por causa desse imenso exército. Pois a batalha não é sua, mas é de Deus. A batalha é de Deus, mas vai lá fazer. Não fica só esperando por Deus. Faz a tua parte, que Deus está junto. E Ele vai fazer? Depende da sua fé, da sua entrega, da sua busca. Amém? Amém. Quando se encontrarem, vou ler de novo, amanhã marche contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando se encontrarem, porém, não terão de lutar. Tome suas posições, depois fique parados e veja o livramento do Senhor. Então tome posição e vê Deus está. Vai lá, não fique parado. Amém? Amém. Legal. Tome suas posições, depois fique parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime. Saia para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Amém. Então vão enfrentar. O Senhor é com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor.
Em seguida, os levitas, os clãs de Coate e de Coré, se levantaram para levar em alta voz o Senhor Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Temor. No caminho, Josafá parou e disse: escute-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creia no Senhor seu Deus e permaneça firme. Creia em seus profetas e prosperarão. Amém. A pastora me falou que não teve não de profetas, eu pensei, meu Deus, mas é profetas mesmo. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. Creia na palavra de Deus, né? Aleluia. Amém? Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade, e cantava assim: o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e louvar o Senhor, quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a louvar, meu Deus, agora você vê, né? Então essa guerra, né? O que Deus mandou fazer? Botar os levitas na frente, os exércitos atrás, as crianças, as mulheres, tudo ali, e os levitas louvando. Quando eles começaram a louvar, Deus deu uma emboscada entre eles. Eles ficaram todos atordoados. Eles não reconheceram mais ninguém. Eles começaram a lutar um contra os outros. É como se eles vissem um inimigo no outro que era parente, que era amigos, né? Que eram os guerreiros que vinham lutar contra Judá. Então eles começaram a lutar entre si. Então Deus provocou isso ali, enquanto havia louvores. Então é muito importante você sempre estar ouvindo louvores na casa o dia todo. Eu boto aqueles pendrive ali, né? Fica rodando ali, às vezes sai e volta, continua, né? Então isso é muito bom usar, porque ali tem a presença de Deus, o inimigo não fica ali onde tem louvores, né? E aqui no caso dos louvores, eles próprios se mataram. Um matou o outro. Quando terminaram de matar o exército, ele ficou um contra o outro até destruir todos. Amém? Então eu falei que no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon e de Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. E os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados no Monte Seir e mataram todos eles. Depois que havia destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, eles viram apenas cadáveres no chão, até onde não podia enxergar, e não escapou nenhum dos seus inimigos. Aleluia! Glória a Deus! Está vendo? O que aconteceu? Eles foram lá buscar os despojo. E esse povo que estava vindo estava trazendo ouro, estava trazendo muito mantimento, gado, tudo, porque ele já vinha para tomar posse de Israel, de Jerusalém. Ele já vinha para invadir e ficar ali. Esse despojo ficou tudo lá, e o povo de Israel, o povo de Judá, foram lá, ficaram 3 dias buscando os despojos que o povo deixou lá. Já pensou? Então eles ficaram ricos, eles foram prósperos, né? Sem precisar lutar. Agora eles tiveram que fazer a parte deles, né? Ir lá buscar a bênção. Amém? Amém. Depois aqui, no quarto, no versículo 26. No quarto dia reuniram-se no vale de Beraca, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso até hoje é chamado Vale de Beraca, Vale da Bênção, entendeu? Então aquele vale lá foi chamado até hoje Vale da Bênção, porque ali Deus os abençoou.
Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor tinha dado vitória sobre seus inimigos. E entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Olha só. Depois disso, eles foram todos alegres, marchando para o templo do Senhor, fazer o que? Louvar o Senhor, agradecer ao Senhor pela bênção. Muitas vezes a gente esquece, né? De voltar para o local, voltar para Deus, agradecer pela bênção que recebeu, né? Orou, recebeu a bênção, parou, né? E ali não, eles receberam a bênção, recolheram tudo, depois eles foram todos juntos ao templo do Senhor para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor. Amém. Vocês estão recebendo essa palavra? Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui no versículo 29, quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Amém? Amém. E aí todos, ninguém quis mais enfrentar Josafá. Ninguém quis mais lutar contra o povo de Israel de Jerusalém. Por quê? Porque viram que Deus fez através de Josafá. Amém? Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Amém. Ele quer fazer na tua vida. Amém. Deus, ele tem muitas bênçãos para entregar. E aqui, amados, o Vale da Bênção. Aqui é o Vale da Bênção. Amém? Amém. Deus vai abençoar isso aqui muito. Amém. Glória a Deus. Amém? Porque veio essa palavra hoje. E veio agora, ó, o Vale da Bênção. Aqui, né? Aonde a gente louva, aonde a gente ora, aonde tem a palavra. E Deus preparou esse lugar. Deus preparou esse tempo. O que Deus vai fazer daqui para frente, nós não podemos nem imaginar. Amém. Mas Deus tem grandes coisas, porque aqui é o Vale da Bênção. Fala para quem está do lado. Você crê? Você crê? Você está no Vale da Bênção. Amém. Não esqueça que é o Vale da Bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantos receberam? Amém. Então seja abençoado. Amém. Nunca esqueça. Colocar sempre Deus na frente. Amém. Sempre pedir orientação de Deus. E sempre lembrar Deus. Porque ele ia lembrar, o Senhor lembra o que aconteceu, Senhor? Né? O Senhor nos deu essa terra, Senhor. Agora esse povo quer tirar, não deixa ninguém roubar o que Deus deu. Amém? Então eu posso saber isso que Deus deu. E Deus tem muito mais. Amém? Então se coloca de pé. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Eu sei que o inimigo tem se levantado contra muitas pessoas, mas o Senhor está aqui. O Senhor está aqui para abençoar. E nem o mal pode tocar nas nossas vidas, nem nessa igreja, nem nesse povo. Também é o teu poder, Senhor. Abençoa, Senhor. Guarda, proteja, Senhor. Prospera essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Glorificado seja teu nome, Senhor. Ele tenta, você não vai conseguir. Não vai. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Glorificado seja teu nome, Senhor. O braço forte de Deus está aqui.
Aqui, meu Pai, traga milagres ali, libertando, curando, salvando a casa, salvando, meu Pai, familiares. Haja cura agora no corpo físico, no nome de Jesus Cristo. Liberamos a cura agora no corpo que está ferido, a alma ferida que sabe agora receba alívio da parte do Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrando, dá um recado só, já vamos encerrar. Lembrando que quarta-feira estará conosco o pastor Abednego, estará ministrando aqui, não falte. Convide mais alguém. O pastor Abednego é um homem usado tremendamente por Deus, com revelação, com palavras. Ele fala de uma forma contra a volta de Cristo formidável. Deus usa muito dele em revelação, mas não perca. Deus vai falar com você quarta-feira através dele. Amém? Essa igreja, ele foi um dos primeiros a lançar a palavra que ela existiria. Ele olhou para a minha vida um pouco no início do casamento entre eu e a pastora. Ele olhou para mim e disse assim: olha, eu vejo você como um pastor cuidando de um rebanho, de uma igreja. Antes dessa igreja existir. Pouco tempo depois, Deus usou o pastor Valdir. Amém? E hoje a igreja existe. Mas primeiro é alguém que lançou uma palavra. Então traga mais alguém. Amém? Então fique de pé comigo, vamos encerrar. Lembrando que depois que eu encerrar, subiremos todos aqui para bater a foto. Amém? Estende mão em direção à sua casa. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, agradecemos pelo culto de hoje. Que o Senhor, meu Pai, nessa semana vem estar conosco, nos ministrando, nos guardando, dando estratégia para vencer as guerras. Que o Senhor, meu Pai, assim, venha nos dar vitória, venha colocar seus anjos ao nosso redor, em nossa casa também. Repreendemos sobre nossa casa toda contenda, confusão, discórdia, inimizade, divisão, meu Pai. Declaramos que sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a sua paz, a sua bênção, a prosperidade. Que essa semana seja uma semana de vitória, conquista e prosperidade, para a glória do teu nome.